Fala pessoal. Pessoal, que nem eu falei naquele vídeo lá sobre o levita da tribo de Judá, eu falei no vídeo, naquele que eu fiz com a luzinha, né? Que eu não analisei as outras variantes, tal, códices, para ver se realmente podia ser um erro de um copista, de uma tradução. Mas como gerou polêmica esse tema, eu vou fazer aqui uma exegese agora desse versículo com vocês, tá bom? Aqui é Juízes 17:7, na versão Almeida Corrigida Fiel. Fala assim, ó: e havia um moço de Belém de Judá, da tribo de Judá, que era levita e peregrinava ali, tá? Qual é a primeira coisa que a gente vai fazer quando a gente vai fazer uma exegese de um texto, quando a gente acha um erro? Primeiro é ver se não tem erro de tradução. E isso eu já vi na Bíblia hebraica digitalizada, do Bible Hub, realmente não tem erro de tradução. Qual é o segundo passo da exegese? Vamos ver outros códigos e a Septuaginta. Será que eles concordam com isso? Eu abri aqui a Septuaginta, pessoal, a versão grega das escrituras, e a Septuaginta não concorda com isso. Lembrando que a Septuaginta é uma versão anterior, é uma tradução de versões anteriores hebraico. Então, o que nós temos da Septuaginta é alguém que traduziu de um hebraico mais antigo do que nós temos hoje, uma versão mais antiga. E aqui fala assim, ó: cai e havia tal um homem da cidade de Erudá, aqui ó, de Erudá, e ele era levita. Aqui ó, levita. Então a Septuaginta já mata esse erro, porque se a Septuaginta não traz que ele era da tribo de Judá, isso já mostra o quê? Mostra então que algum copista ou alguém errou ali no versículo na hora de copiar o texto. Porque se a Septuaginta é uma tradução de textos anteriores em hebraico, aqui não tinha isso aqui que era da tribo de Judá. Vamos ver agora as versões do hebraico? Vamos. Aqui ó. Não só do hebraico, né, mas de outras bíblias, ó. Por exemplo, aqui é a Bíblia de Estudo dos Bereanos. Aqui fala assim, ó: e havia um jovem levita de Belém de Judá que tinha morado com a família de Judá. Ó, já muda o sentido. Essa versão aqui dos Bereanos de Estudo, ela não fala que o jovem era da tribo de Judá. Ela fala que ele tinha morado com o clã de Judá. Então ele era um levita que exercia o sacerdócio no território de Judá. A desculpa, eu não vou conseguir falar essa palavra. Translação literal, jovem. Ó, e havia um jovem de Belém de Judá, da família de Judá. Essa aqui já concorda com a Almeida Corrigida Fiel, ou seja, está dizendo que ele era da tribo de Judá. E ele era um levita. E ele era, ou estava, passando por ali. A Bíblia Estandarte do Cristianismo Roma fala assim: havia um jovem, um levita, de Belém de Judá, que residiu com a família de Judá. Então essa aqui concorda com a versão da Septuaginta, que o jovem não era da tribo de Judá. A Bíblia Estandarte de Nova América: agora havia um jovem de Belém de Judá, da família de Judá. Essa aqui eles colocam, ó, da tribo de Judá. Então eles devem ter usado aquele mesmo códice que o Bible Hub usa quando digitalizou o texto. E por fim aqui a King James, que também é considerada uma boa tradução: e havia um jovem fora de Belém de Judá, da família de Judá, que era um levita. Então a King James, ela segue o mesmo erro, falando que ele era da tribo de Judá. Só essas duas primeiras aqui, ó, essa do Bereano e essa Roma, que exclui a tribo de Judá. Agora vamos ver as versões aqui em português. Essa aqui que eu falei para vocês é a Almeida Corrigida Fiel. Essa aqui é a versão católica. A versão católica traz assim, ó: ora, aconteceu que um adolescente, eu não sei de onde é que eles tiraram adolescente, de Belém de Judá, da tribo de Judá, o qual era levita e morava ali. Então aqui a tradução católica, ela repete o erro. Vamos ver outra versão aqui da Almeida. Essa aqui é a Ara, Almeida Revisada, Atualizada. Havia um moço de Belém de Judá, da tribo de Judá, que era levita e se demorava ali. Também repete o erro. Agora, por fim, essa tradução aqui que é muito desprezada pelos religiosos, ela parece que ela consegue acertar, que é uma tradução muito boa, que é a tradução do Novo Mundo. É a tradução que os testemunhas de Jeová usam. Ó: um rapaz estava passando uns tempos na cidade de Belém de Judá, ele era levita. Então você vê que a tradução do Novo Mundo, ela elimina esse erro. Ela não mostra que o jovem era da tribo de Judá, porque ela concorda com a Septuaginta, sendo que nesse caso a Septuaginta estaria mais correta, porque a Septuaginta é uma tradução antiga de textos anteriores. Então quem colocou ali tribo de Judá, não sei, mas a tribo de Judá não deveria estar naquele versículo. E para finalizar, pessoal, vamos fazer só uma reflexão aqui. Não é mais fácil fazer uma exegese de um texto, que nem vocês acabaram de ver eu fazendo aqui, do que fazer malabarismo? Não, porque eu nasci em Minas, mas cresci em São Paulo, então as pessoas me chamam de paulista e mineiro.
Isso é malabarismo, pessoal. O texto aqui de tribo é de filiação, que nem eu mostrei para vocês, não é local de nascimento. Eu, por exemplo, eu sou paulista, minha mãe era gaúcha e meu pai era mineiro. Se fosse nos tempos bíblicos, eu seria da tribo dos mineiros, porque a tribo era transmitida pelo pai, da tribo das Gerais. Então não é mais fácil, em vez de fazer tanto malabarismo, fazer uma exegese de um texto? Não, porque o texto está falando que a cidade de Belém, que era de Judá. Não, filho, isso aqui é um erro. Vocês têm que entender, pessoal, que esses textos eram copiados à mão, por escribas, ficavam o dia inteiro escrevendo, e eles cometiam equívocos. Por isso que todo texto bíblico ele tem variação textual. Se você pegar um códice bíblico e comparar com outro códice bíblico, você tem milhares de variações textual, porque os escribas erravam também. Pega, por exemplo, o Códex Vaticano e o Códex Sinaíticos. Eles não batem, eles têm milhares de contradição, porque o escriba que estava escrevendo, ele era um ser humano. E como ser humano a gente erra. Às vezes você não vai colocar um comentário aí no meu vídeo, não erra uma palavrinha, uma vírgula, uma letrinha, que dirá você copiar a Bíblia inteira. Então, pessoal, é só um erro humano. Então essa questão aqui da tribo de Judá, ela não tem, tá? Ela só aparece nessas versões que deve ter algum códice do hebraico, mas é que eu não tenho acesso aos códices, eu não vou saber qual. Tá, qual dos códices que tem esse erro, mas foi um erro de um escriba. Na verdade, a Septuaginta e a tradução do Novo Mundo e aquelas outras duas que eu mostrei para vocês, elas estão mais coerentes. Ó. Um rapaz estava passando um tempo na cidade de Belém, de Judá, e ele era levita. Se ele era levita, ele era descendente de Levi. Logo, ele era da tribo de Levi. Tá bom, galerinha? Isso é exegese, tá? Quem puder dar um like aí no vídeo, pessoal, que isso ajuda a aumentar o alcance, a atividade, tá? Aumentar o engajamento. Comente o que vocês acharam, porque vocês viram, é bem simples. É só fazer uma exegese que a gente mata a contradição. Tá bom? Paz a todos aí, galera.